Aí está, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de bioquímica. A nossa aula de hoje será sobre a cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Uma das coisas mais fantásticas que acontece na biologia, vocês vão ver nessa aula de hoje, que é essa questão da cadeia transportadora, está vinculado com a fosforilação oxidativa, e ali acontece algumas coisas, olha, que as pessoas que descobriram o que acontece ali realmente mereceram os prêmios que elas ganharam. Vamos ver o que elas descobriram. Vem comigo nessa jornada. Vamos embora. A cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa acontecem aonde? Na mitocôndria. Então, a mitocôndria é a organela que contém tudo que é necessário para compartimentalizar aí a cadeia transportadora de elétrons e para acontecer a fosforilação oxidativa. Vamos dar mais alguns detalhes sobre a mitocôndria. Vamos estudar ela um pouquinho. Então, aqui nós temos a ilustração da mitocôndria. Nós temos uma membrana externa, que a principal característica que eu quero destacar aqui da membrana externa é algumas proteínas, aqui ó, esses pontinhos, que são chamadas, são as proteínas porinas. Qual que é a função das porinas? É criar um canal, né? Então ela vai formar um barrilzinho onde algumas moléculas passarão para chegar no espaço intermembranas. Quais moléculas passam? Bom, moléculas pequenas, íons, prótons e assim por diante, ok? Então é uma membrana que é mais permeável. Não é que ela seja impermeável, é uma membrana que tem uma permeabilidade seletiva. Agora nós vamos para outra membrana, que é a membrana interna. Mas não contem para ninguém, tá? Eu acho muito mais interessante a membrana interna do que a membrana externa. Por quê? Primeiro porque ela cria umas estruturas, tipo essa aqui, ó. Isso aqui a gente chama de invaginação. Nessa extremidade aqui dessa invaginação, a gente vai chamar de cristas. Por que é tão interessante essa estrutura? Porque aqui, pessoal, tem uma carga muito grande de proteínas. As proteínas estão vinculadas na membrana interna da mitocôndria. E aí, por exemplo, as enzimas da cadeia transportadora de elétrons estão nessa estrutura. A ATP sintase está nessa estrutura. E além do mais, tem diversos transportadores que vão fazer o transporte de entrada e de saída de moléculas do lado da matriz mitocondrial para o lado externo. Então, realmente, a membrana interna ela é bem curiosa e a gente diz que ela é mais impermeável. Na verdade, ela é bem impermeável. E ela é bem mais seletiva que a membrana externa para o que entra e o que sai. No espaço o espaço que é solúvel dentro da mitocôndria, a gente chama de matriz mitocondrial. Tá? O que tem na matriz? Bom, também é um espaço muito interessante, onde nós vamos encontrar o complexo da piruvato desidrogenase, que é aquele complexo que converte piruvato a acetil-CoA. Vocês viram isso lá na aula do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico, que, por coincidência, já que eu falei nele, acontece também aqui na matriz mitocondrial, ou seja, todas as enzimas para acontecer o ciclo estão aqui na matriz mitocondrial. Aí nós vamos encontrar aqui também enzimas para a beta-oxidação, que é a oxidação de ácidos graxos, enzimas para a oxidação de aminoácidos, e agora para tudo, nós vamos encontrar DNA. A mitocôndria possui o seu próprio DNA. Além disso, tem ribossomos também. Então, olha só que interessante. Aqui está o ribossomo. É uma organela interessantíssima. E tem muita coisa acontecendo dentro das nossas mitocôndrias. Nos livros, a gente está acostumado a ver essa imagem de mitocôndria, esse tipo que parece um feijãozinho, uma coisa meio sem graça, meio sem sal, né? Na verdade, as mitocôndrias, as chamadas casa de máquina das células, são bem mais interessantes que isso, bem mais interessantes. Obviamente que no livro ele busca didática, né? Então, por isso tem essa coisa meio sem sal aqui, mas agora eu vou mostrar uma coisa mais interessante para vocês, tá? Sobre mitocôndrias. Primeira coisa, cada tecido, cada célula do nosso corpo possui lá suas mitocôndrias, obviamente para aquelas células que possuem mitocôndria. Não vai achar que em eritrócito tem mitocôndria, não tem, lembra disso. Te liga, não tem mitocôndria em eritrócito, por favor, tá? Mas para aquelas células que possuem mitocôndrias, e aqui eu tenho um exemplo do músculo cardíaco, poderia ser também uma célula de hepatócito, uma célula de hepatócito, bom, poderia ser um hepatócito, que é uma célula do fígado. Essas células normalmente possuem bastante mitocôndria. Aonde acontece metabolismo oxidativo, normalmente tem bastante mitocôndria, ok? E cada tecido possui sua mitocôndria característica. O formato é diferente.
Não pensem que toda a mitocôndria é aquele formatinho de feijão sem graça do livro. Na verdade, aquele formato lá é bem comum a gente encontrar no fígado. Mas olha só no tecido cardíaco. Olha como as mitocôndrias elas estão organizadinhas aqui, ó. Aqui do lado, essa aqui bem mais interessante, essa ilustração, né? Percebam que a mitocôndria, ela abraça, ela forma um anel em volta da cauda do espermatozoide. É uma característica bem interessante. E outra coisa que acontece também é que ocorre uma migração ou uma maior concentração de mitocôndria em um local que a célula precisa de mais energia, por exemplo. Então, existe todas essas questões de flexibilidade metabólica da mitocôndria que elas são muito interessantes. E por fim, eu quero mostrar esse pequeno vídeo aqui para vocês da movimentação das mitocôndrias. Porque eu falando aqui é uma coisa, mas agora vocês vendo o vídeo é completamente diferente. É chocante, na verdade. É incrível. Nessa célula aqui, uma célula humana, não sei dizer qual célula é, mas ela a gente vê aqui um núcleo celular, a gente vê também a membrana marcada em roxo e nós temos as mitocôndrias que estão na cor amarela. Vocês percebam agora a movimentação dessas mitocôndrias. Então eu vou dar o play aqui, vamos ver. Olha só a movimentação. Impressionante, né? Nesse vídeo ilustrativo, nós vamos ter uma noção de como as coisas acontecem na mitocôndria. Como tem um grande número de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente aprende, né, e lê sobre os complexos da cadeia transportadora, a síntese de ATP, na verdade a gente vê tudo separadinho, né, de uma maneira bem didática. Aqui na mitocôndria vocês vão perceber que, claro que existe uma organização das coisas, mas tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muita troca de informação, muita proteína, muito complexo. Então, a gente vai ter uma ideia muito próximo do que está acontecendo realmente dentro das nossas mitocôndrias. Vamos ver? Então aqui nós temos uma visão geral da mitocôndria. Com a aproximação nós conseguimos ver melhor a membrana externa e o espaço intermembranas. Nós vemos uma série de estruturas coloridas que são diferentes proteínas. Então perceba a riqueza de proteínas. Agora por essa imagem nós conseguimos ver a membrana interna e o espaço intermembranas. Tudo que está na cor azul são os complexos da cadeia transportadora de elétrons. O que está em vermelhinho são as ATP sintases e o que está em amarelo é o ATP. Nós também podemos visualizar num azul mais claro o ciclo do ácido cítrico em ação. E agora nós temos um destaque para a cadeia transportadora de elétrons. Com a aproximação fica mais fácil a gente visualizar o espaço intermembranas, que possui uma alta concentração de prótons na cor vermelha. Agora é possível visualizar a ATP sintase em funcionamento. E uma das características da ATP sintase é a catálise rotacional. A transferência dos prótons que estão no espaço intermembrana para a matriz mitocondrial é o que impulsiona a rotação da ATP sintase. Então, na aula de hoje, nós vamos entender como toda essa maquinaria funciona para formar ATP para as nossas células. Esse slide aqui tem o objetivo de demonstrar aonde estão sendo gerados os elétrons e para onde eles vão. Tá? É uma maneira de eu dar um contexto geral para vocês entenderem, porque se eu largo só uma informação de cadeia transportadora de elétrons, fica faltando etapas, né? Então, quero mostrar aqui o seguinte para vocês, aonde surgiram os elétrons e para onde eles vão, para fazer um sentido para construir o nosso pensamento, né? Então, essa imagem aqui é uma imagem do livro do Lehninger, das 3 etapas da respiração celular. Mas o que eu quero que vocês vejam com atenção aqui, com carinho, é o seguinte. Durante a etapa de oxidação de nutrientes, olha o que acontece. Elétrons são removidos. E esses elétrons serão transferidos com auxílio, né? Essa reação vai acontecer graças a uma enzima chamada desidrogenase. As desidrogenases vão transferir elétrons e prótons para os carreadores. Carreadores quem são? NADH e FADH2. Aqui eles estão na sua forma reduzida. Né? Se estão reduzidos, estão com elétrons, estão carregando elétrons. Então é assim, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Os elétrons são formados nas fases de oxidação e aí esses elétrons deverão ser oxidados na cadeia transportadora de elétrons. Serão transferidos para essa cadeia, ok? O que é a cadeia transportadora de elétrons? Me acompanhe aqui nessa ilustração. Nós temos uma imagem gigantesca de uma mitocôndria e nessa mitocôndria esses pontos azuis aqui, essas estruturas azuis, representam as proteínas da cadeia transportadora de elétrons. Vamos dar um zoom aqui para ficar bem perto, para a gente visualizar bem isso.
Então, olha só, nós temos o complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. São proteínas, tá? São proteínas que elas estão ancoradas na membrana interna da mitocôndria, certo? Nós temos a matriz mitocondrial e aqui nós temos o chamado espaço intermembranas. Então, esses elétrons vão ser transferidos para quem? Para a cadeia transportadora de elétrons. Acompanhe a setinha vermelha, olha só. Aqui tem um FAD H2 também vindo, ó, então está trazendo elétrons também. Então, esse elétron que veio do NADH é transferido para o complexo 1, e aí ele vai lá para o complexo 3, complexo 4, e aonde ele vai parar esse elétron? Ele é unido a uma molécula de oxigênio, resultando na formação de água. Tá? Então, o elétron, aquele que foi oxidado no nutriente, vai parar lá na água. A gente chama essa água de água metabólica. Então, essa é a cadeia transportadora de elétrons. Agora, nós vamos para o outro tema da nossa aula, que é a fosforilação oxidativa. E o que é a fosforilação oxidativa? Eu desenhei esse retângulo aqui, esse quadrado, não sei bem, e coloquei algumas informações dentro dele. Então, olha só, transferência de elétrons pela cadeia transportadora de elétrons. Então, olha só, a fosforilação oxidativa está diretamente relacionada e associada com a cadeia transportadora de elétrons. Já é uma informação importante aqui que eu estou dando, tá? Essa transferência de elétrons faz com que ocorra um gradiente eletroquímico. E esse gradiente vai ser utilizado para formar ATP, a partir de ADP mais PI. Então, de maneira simplificada, fosforilação oxidativa é o processo que utiliza a transferência de elétrons para sintetizar ATP. Então, agora, sabendo de onde surgem os elétrons, fica mais fácil a gente entender para onde eles vão e como as reações vão acontecer. Então, vamos lá. Os carreadores transferiram os elétrons para a cadeia transportadora de elétrons e aqui o que vai acontecer? Para cada elétron que é transferido entre esses transportadores aí de elétrons, né, que fazem essa transferência de elétrons ali na cadeia, isso vai liberando uma quantidade de energia. E essa energia que é liberada é utilizada para fazer o bombeamento dos prótons da matriz para o espaço intermembranas, ok? Isso vai acabar, então, resultando num gradiente que é super importante, que é um gradiente eletroquímico. Elétrico porque nós vamos ter uma alteração de carga e químico porque nós temos o próton sendo acumulado aqui. Então, o gradiente eletroquímico. Isso vai acabar resultando em um potencial de membrana. O gradiente eletroquímico que foi formado, ele vai gerar uma grande força que será utilizada para impulsionar os prótons de volta para a matriz. A gente chama isso de força próton-motriz. Tá? Então, nós tínhamos uma energia armazenada aqui e essa energia aqui vai ser dissipada através de uma enzima que é a ATP sintase. Se você fizer uma comparação, aqui eu tenho uma represa. Tá? Essa represa aqui, ela contém uma energia potencial muito alta aqui dessa água que está represada, não é? Então, o raciocínio aqui é muito semelhante. Aqui eu tenho uma energia que está represada, uma energia armazenada. Então, se eu for liberando aos poucos aqui através de um canal, de uma comporta, essa energia aqui vai sendo dissipada. E eu posso utilizar essa energia aqui com algum propósito, ok? Então, esse contexto geral eu chamo de força próton-motriz. Galera, vamos pensar juntos aqui, tá? Eu estou falando para você o seguinte, os elétrons do NADH são transferidos para uma cadeia e os elétrons no final da cadeia vão acabar se ligando ao oxigênio e formando água. Não seria mais fácil os elétrons do NADH ser transferidos diretamente para a molécula de oxigênio? Isso não daria certo. Sabe por quê? Porque o oxigênio ele é muito eletronegativo, ele tem uma alta capacidade de atrair elétrons. Então, o que aconteceria nesse caso é que os elétrons do NADH iriam de encontro ao oxigênio com tanta força que a gente acabaria tendo uma explosão. Ou, se não tivesse uma explosão, ia ter uma liberação muito grande de calor, que seria inviável para a célula, inviável para a mitocôndria. Então, é basicamente isso. Seria uma reação não controlada que poderia terminar em combustão. De fato, liberaria muito calor. Então, não pode, o elétron do NADH não pode ser transferido diretamente para o oxigênio, tá? Porque explode, basicamente é isso. Então, quais foram as estratégias que foram adotadas pelas células para extrair o máximo possível de energia do elétron sem que ocorresse uma combustão? A estratégia foi bem simples.
é realizar a transferência dos elétrons em etapas. Ou seja, aquilo que eu mostrei para vocês lá na imagem anterior da cadeia transportadora de elétrons nada mais é do que diferentes etapas. Então, o elétron vai sendo transferido pelos complexos e a cada etapa vai sendo liberado um pouco de energia. Um pouco da energia vai ser investida no bombeamento dos prótons para o espaço intermembranas e um pouco de energia é liberada na forma de calor. Então a gente tem um controle, são reações controladas de liberação de energia que vão ser investidas para a síntese de ATP. Então vocês pegaram a visão, né? O elétron ele precisa ser transferido em etapas para ele ir liberando energia lentamente e tudo mais, ok? Bom, mas como que o elétron não desanda e sai desse caminho e vai se ligar ao oxigênio? Por que o elétron tem um caminho a ser seguido e por que ele respeita esse caminho até chegar no oxigênio? O que define isso? Quais são as características das moléculas que definem isso? Isso, na verdade, é bem simples, tá? Aqui na cadeia transportadora de elétrons, aquelas estruturas, aquelas proteínas, elas estão organizadas de uma maneira sequencial, de uma maneira gradual. A molécula de uma extremidade, ela tem um maior potencial redox do que a outra. Então, eu vou desenhar aqui uma bolinha pequena e uma bolinha grande, tá? O que acontece? O elétron, ele vai ser entregue para essa molécula aqui, ok? Vamos supor que isso aqui é uma das etapas ali da cadeia transportadora de elétrons. É uma proteína que pertence à cadeia transportadora de elétrons. Então, o elétron foi transferido para essa proteína. O que acontece é que esse elétron aqui, vou desenhar como E, está em uma molécula que tem uma baixa afinidade por elétron. Eu desenhei ela pequena por isso, tá? Para demonstrar que é uma baixa afinidade por elétron. Essa molécula aqui, representada por uma bolinha grande, ela tem uma alta afinidade por elétron. Ou seja, ela tem um alto potencial redox. Esse potencial redox funciona como um atrativo para o elétron ser transferido para ela. Então, sempre na cadeia transportadora de elétrons é o seguinte, a estrutura que vai receber o elétron, ela tem um potencial redox superior em relação à molécula que está doando, ok? Então, o potencial redox é uma medida de afinidade eletrônica. Quanto maior o potencial redox, maior vai ser a afinidade, maior vai ser a capacidade de atração. Se isso não está claro, vai ficar claro agora. Vamos para o próximo slide. Essa imagem aqui é uma ilustração dos componentes da cadeia transportadora de elétrons. E prestem atenção no seguinte, olha como esses componentes estão dispostos. Percebam que existe uma ordem, não é? O que nós temos nesse eixo aqui? A energia livre. Nesse eixo aqui nós temos o potencial redox, tá? Então prestem atenção no seguinte, percebam primeiro a organização, né? Por que está tendo uma decaída? Por que está nesse formato aqui, assim, ó, decaindo? Bom, porque está havendo uma liberação de energia. Então, aqui eu tinha em torno de 40 quilocalorias. O que está acontecendo? Conforme os elétrons vão sendo transferidos, essa energia vai sendo dissipada e vai, obviamente, diminuindo a energia. Bom, mas como que o elétron está seguindo esse caminho? Por que ele está seguindo esse fluxo aqui? Está seguindo esse fluxo porque os componentes aqui, eles estão organizados e ordenados conforme o seu potencial de redução. O NADH tem um baixo potencial de redução. No caso aqui, o valor dele é menos 320. É baixíssimo, o valor é negativo. É menos 320 milivolts, ok? Que é a medida aqui, a unidade de medida. Qual que é o mais... qual que é a molécula que tem o potencial redox mais positivo? É o oxigênio. Ele tem um potencial redox de 800. Ou seja, ele possui uma alta afinidade por elétrons. NADH, baixa afinidade. Oxigênio, afinidade altíssima por elétrons. E cada um desses aqui que estão em sequência, sempre o seguinte tem um maior potencial redox, ou seja, é uma força de atração para o elétron. Então, por isso que o elétron vai respeitar esse fluxo até a chegada no oxigênio. Existem forças que ficam atraindo esse elétron sempre para a molécula seguinte. Tá? Então, potencial redox menor aqui em cima
e o potencial redox maior aqui embaixo. Então nós temos um gradiente, como demonstrado nessa imagem aqui, ó. Começa em menos 320 e o potencial redox vai aumentando, que é o oxigênio. Então nós podemos afirmar o seguinte: o NADH ele tem uma baixa afinidade por elétrons e por conta disso ele é um ótimo agente redutor. Ele vai reduzir alguma coisa. Em contrapartida, na outra extremidade nós temos o oxigênio. Se ele está atuando, atraindo os elétrons, ele é muito eletronegativo, ele é um ótimo agente oxidante, ou seja, ele vai oxidar alguma coisa. Então, desse modo, pessoal, é que ocorre esse caminho dos elétrons aqui em direção ao oxigênio. Então, agora que a gente já teve uma visão geral dos complexos, nós vamos para dentro de cada um. Vamos entender bem cada complexo e os mecanismos de ação de transferência de elétrons. O complexo 1, na verdade, é uma enzima chamada NAD-desidrogenase, ou também tem outro nome que é a NADH-ubiquinona oxorredutase. Eu tenho essa imagem aqui que vai nos acompanhar ao longo dos slides para ser uma localização do que a gente está falando. Então, nós temos o complexo 1 sendo destacado por esse quadradinho. Então, todos os complexos que a gente vai abordar aqui, eu fiz esse destaque aqui para a gente não se perder, ok? Então, falando sobre a estrutura desse complexo. Nós temos aqui um braço que se chama braço da matriz e aqui nós temos o braço chamado braço da membrana. Olha aqui quem está chegando, o NADH. O NADH está trazendo seus elétrons e vai transferir nessa estrutura aqui, ó, para o braço da matriz, onde tem uma flavina mononucleotídeo, que é o grupo prostético. Então a gente pode ver essa reação acontecendo aqui, ó. A flavina mononucleotídeo ela está oxidada, ela vai receber um próton e um elétron, ela fica semi-reduzida. Quando ela recebe mais um próton e mais um elétron, ela vai ficar completamente reduzida. Então, ela transfere esses elétrons para os grupos ferro e enxofre, que são outros grupos prostéticos. Só que uma característica desses grupos é que eles transferem apenas um elétron de cada vez e não transferem prótons, ok? Então, os elétrons vão sendo transferidos por 8 grupos ferro e enxofre até chegar na coenzima Q. Os elétrons serão utilizados para reduzir essa coenzima Q. Ó, olha só, aqui tem coenzima QH2, significa que ela recebeu 2 elétrons e 2 prótons, fechou? Reduzimos a coenzima Q. A função do braço da membrana é fazer o bombeamento de prótons. Então nós temos a estrutura aqui, ela é separada, tá? Ela tem diferentes funções. Enquanto que a função do braço da matriz é fazer a transferência de elétrons e reduzir a coenzima Q, a função do braço da membrana é realizar o bombeamento de prótons para o espaço intermembranas. Então, assim, pessoal, a função desse complexo, a função do complexo 1 é fazer o quê? Oxidar NADH, reduzir a coenzima Q e bombear 4 prótons para o espaço intermembranas. Fechou? A coenzima Q, também chamada de ubiquinona, ela tem uma característica hidrofóbica. Estão vendo ela aqui, ó, por esse quadradinho que tem em destaque? Ela está aqui nesse espaço aqui, na fase lipídica da membrana. Ou seja, ela pode se locomover de um lado para o outro nesse espaço aqui. Qual que é a função da coenzima Q? É fazer o transporte de elétrons do complexo 1 para o complexo 3 e do complexo 2 para o complexo 3. Nessa ilustração aqui nós vemos as etapas de redução da ubiquinona. Okay? Então nós temos aqui uma ubiquinona oxidada e ela vai recebendo um elétron e um próton, onde ela vai ficar semi-reduzida. No caso aqui é chamada de ubicemiquinona e é um radical livre. Tá? Então ela precisa receber mais um elétron para estabilizar esse elétron aí que está instável e pode ser um risco, um ponto de geração de espécies reativas de oxigênio. Então quando ela recebe mais um elétron e um próton, no caso o segundo elétron e o segundo próton, ela é convertida na coenzima Q reduzida ou então chamada também de ubiquinol. Certamente vocês já viram em algum momento, em alguma farmácia, um suplemento de coenzima Q10, que nada mais é do que essa coenzima Q que eu estou falando para vocês. Então, as pessoas compram com o intuito de ser um antioxidante e com o intuito também de melhorar o metabolismo energético, visto que a coenzima Q fica situada nessa região. Só que os estudos não sustentam a eficácia desse suplemento
como antioxidante e também para melhorar o metabolismo energético, tá? Então tomem cuidado, pessoal, se vocês forem comprar esse suplemento, primeiro leiam algumas coisas antes de fazer um investimento, que pode resultar em nenhum resultado, ok? A coenzima Q, na verdade, ela vai receber não somente elétrons do complexo 1 e do complexo 2, ela também vai ser um ponto de convergência de elétrons, porque tem também os elétrons de outras enzimas que são transferidos para a coenzima Q. Daí nós temos o caso do glicerol 3-fosfato, que com o auxílio do glicerol 3-fosfato desidrogenase vai transferir os elétrons para o FAD, e aí do FAD para a coenzima Q. E também tem as enzimas da oxidação de lipídios, que também vão transferir seus elétrons para a coenzima Q. Então, ela é realmente bem importante para a membrana, mas realmente suplementar não vai ser o que vai resolver o problema se estiver faltando. O complexo 2 é a enzima succinato desidrogenase, aquela enzima do ciclo do ácido cítrico, aquela mesma, exatamente a mesma. Então, o complexo 2 é uma enzima do ciclo. Uou! Interessantíssimo, né? Porque aqui nós temos um vínculo físico do ciclo do ácido cítrico junto com a cadeia transportadora de elétrons. Não está lembrado da reação? Eu ajudo você a lembrar. Ó. Succinato é convertido em fumarato pela succinato desidrogenase, resultando na redução de FAD-H2. Então, essa enzima aqui, a succinato desidrogenase, ela possui o FAD como grupo prostético e também o grupamento ferro-enxofre, que vão realizar a transferência dos elétrons e vão transferir para a coenzima Q, também vão reduzir a coenzima Q. Então, a função desse complexo é fazer a oxidação do succinato, resultando na transferência dos elétrons para a coenzima Q. O complexo 3 é a enzima citocromo C oxorredutase, que tem a função transferir elétrons da coenzima Q reduzida para o citocromo C. Então, vocês percebam aqui que tem um monte de sinalização complexa e tudo mais, e eu vou explicar direitinho isso aqui para vocês, tá? Realmente é uma sinalização bem interessante. Esse complexo 3, ele vai possuir dois sítios distintos para ligação da ubiquinona. Então, nós temos aqui a coenzima Q com um Pzinho aqui, ó, uma letra P, QP, significa P de positivo, porque o lado que esse sítio está no lado positivo. E aqui embaixo nós temos o sítio QN, que é o lado que está no lado negativo, porque a matriz mitocondrial ela tem carga negativa, certo? Mas tudo vai funcionar para transferir elétrons e nós vamos ver etapa por etapa. Então a reação que vai acontecer aqui é a seguinte: a coenzima Q, que está reduzida, ela vai transferir prótons e elétrons, ok? Só que veja bem, o citocromo C ele só recebe um elétron por vez. Ele faz um transporte de um elétron a cada vez. A cada viagem que ele faz é apenas um elétron. Poxa, e a coenzima Q reduzida tinha dois. Então, transferir um, vai acontecer o quê? Com o outro elétron e com os prótons, porque o citocromo C também não vai transferir os prótons. Então, como se faz para contornar esse problema? Assim, ó. Dividimos por ciclo. Então, nós temos ciclo 1 e ciclo 2. No ciclo 1, a coenzima Q, que ela está reduzida, ela vai ingressar no complexo 3 e os elétrons passarão por reações redox e um elétron, apenas um elétron, será transferido para o citocromo C. O outro elétron vai ser transferido para outros citocromos, como por exemplo Bl e o BH. O elétron vai ser transferido novamente para quem? Para a coenzima Q, aquela mesma que entrou. Aqui ó, ela está oxidada, porém ela vai receber um elétron e ela se tornará semi-reduzida. Aí a gente entra para o segundo ciclo. Vem comigo, tá? Então vai ter a segunda entrada de uma molécula de coenzima Q reduzida. Então vai entrar a segunda. O que acontece de novo? Os elétrons vão ser transferidos para citocromos. No caso, um elétron vai para o citocromo C, o outro elétron vai para o citocromo Bl e o BH. E olha o que aconteceu. Aquela coenzima Q, que ela estava semi-reduzida, ela vai receber o elétron e dois prótons, fazendo a conversão em coenzima reduzida. E essa coenzima reduzida vai poder ingressar novamente nesse ciclo para gerar mais um citocromo C reduzido, para ele fazer esse transporte desse elétron, que é a função de tudo isso, ok? E aí, durante o processo, obviamente, vai resultar na formação de uma coenzima Q totalmente oxidada. Durante todo esse processo aqui,
durante essas etapas aqui, os 2 prótons que eram da coenzima Q são bombeados para o espaço intermembranas. Como entrou 2 coenzima Q, uma no ciclo 1 e uma no ciclo 2, são bombeados 4 prótons. Ou seja, nesse complexo 3 ocorre o bombeamento de 4 prótons para o espaço intermembranas. E além de tudo, obviamente, reduziu o citocromo C, né? Então, os elétrons vão seguir o seu caminho. Aí nós vamos para entender melhor o que é o citocromo C. Citocromo C é uma pequena proteína que faz o transporte de elétrons, de um elétron de cada vez, do complexo 3 para o complexo 4. É uma proteína de 13 kilodaltons, então é uma proteína bem pequenininha. Então aqui nós vemos a estrutura molecular da proteína, tendo um grupamento M aqui na região central e o ferro. Então o ferro, se ele estiver na forma Fe3+, ele vai estar oxidado, e se ele estiver na forma Fe2+, ele vai estar reduzido. Então é através do ferro que ocorre a transferência do elétron. Chegamos no complexo 4, que é a enzima citocromo oxidase. Então estamos nesse ponto aqui, ó. Essa aqui é a estrutura da molécula e vocês percebam quem que está aqui? Malandramente chegou o oxigênio. Pronto, vamos entender o papel do oxigênio na cadeia transportadora de elétrons. Aqui embaixo nós temos a formação de 2 moléculas de água, certo? Então, o que nós precisamos para formar 2 moléculas de água? Primeira coisa, um oxigênio, uma molécula de oxigênio, não um átomo, tá? Uma molécula de oxigênio. Precisamos de 4 elétrons que vêm do citocromo C. Citocromo C cansado, vai e volta, ó. Ele só transfere um elétron de cada vez. Então, ele pega o elétron do 3 e leva para o 4. E fica fazendo isso o tempo inteiro. A gente precisa de 4 vezes, então. Então, 4 elétrons. Além de 4 elétrons e uma molécula de oxigênio, nós precisamos também de 4 prótons, tá? Então, com 4H+, com 4 elétrons e mais uma molécula de oxigênio, eu consigo formar 2 moléculas de água. Ué, mas aonde está esse O2, esse oxigênio aqui? 2 moléculas de oxigênio, 2 átomos de oxigênio, na verdade, eles foram separados para formar 2 moléculas de água, certo? Então é aqui que a gente investe 95% de todo o oxigênio que a gente respira. Pessoal, 95% de todo o oxigênio que você está respirando aí vai para esse complexo aqui para fazer essa reação. Então a gente produz em torno de 300 ml de água por dia. Essa água é chamada água metabólica. E essa água é muito importante para aqueles animais que hibernam e para aqueles animais que passam longos períodos sem beber água, como por exemplo os camelos. Tá? Então é água que pode ser utilizada para hidratação mesmo. Então bem interessante o mecanismo, certo? Então, essa é a função desse complexo 4. E durante esse processo aqui que ocorre o bombeamento de 4 prótons para o espaço intermembranas. Certo? Por que é 4? Porque cada elétron que entra aqui nesse complexo bombeia um próton para fora. Certo? Para cada elétron, um próton vai para o espaço intermembranas. Então é isso. Essa é a função da citocromo oxidase. Uma coisa interessante da gente elaborar e pensar é que, por uma questão didática, obviamente, nós estudamos e abordamos os complexos de maneiras separadas. Falamos do 1, falamos do 2 e assim por diante. Só que, pessoal, ultimamente, vários estudos têm demonstrado que esses complexos, na verdade, eles acabam formando estruturas ainda maiores, porque eles acabam se associando, eles formam associações firmes entre as proteínas dos complexos. Isso faz um tipo de canalização desses elétrons que possibilita uma velocidade, uma celeridade dos processos. Isso também impede vazamento de elétrons que poderiam causar danos nas células. Então, essas grandes estruturas que são essas associações firmes são chamadas de respirassomos. E aqui nós temos um exemplo, né, do complexo 1 juntamente com o complexo 3 e o complexo 4, todos eles unidos. E aqui embaixo nós temos o complexo 3 e o complexo 4, né, formando essas estruturas maiores. Então, por questão de estudo, para simplificar a nossa vida, a gente separa, mas a gente tem que ter em mente que
provavelmente nossas células, esses complexos, eles estão unidos para realmente dar maior capacidade de canalização desses elétrons e um maior direcionamento e velocidade. Além, obviamente, de ser reações mais específicas, né, para não ter tanto problema de inespecificidade. Nessa imagem aqui, nós temos um resumo de tudo que eu falei para vocês, o resumo do fluxo de elétrons e também do fluxo de prótons. Então, vejam só a importância disso aqui. A partir de dois elétrons que foram transferidos para a cadeia transportadora de elétrons a partir do NADH, então esses 2 elétrons foram passando, né, através dos complexos até o oxigênio. Então esses 2 elétrons, quando eles foram transferidos, eles resultaram no bombeamento de 4 prótons no complexo 1, 4 prótons no complexo 3 e 2 prótons no complexo 4. Ou seja, 4 com 4, 8, mais 2, 10. 10 prótons foram bombeados para o espaço intermembranas a partir de 2 elétrons. Ou seja, é bastante coisa. Então vejam que esse bombeamento de prótons ao longo da cadeia transportadora de elétrons gera um acúmulo desses H+ no espaço intermembranas. Então a gente acaba armazenando uma grande quantidade nesse gradiente eletroquímico. E isso é que vai impulsionar a força próton-motriz para a síntese de ATP. A transferência dos 2 elétrons do NADH para a cadeia transportadora de elétrons resulta no bombeamento de 10 prótons para o espaço intermembrana. No momento que esses 10 prótons retornarem para a matriz mitocondrial pela passagem pela ATP sintase, vai resultar na formação de 2,5 ATP. A transferência dos 2 elétrons do FADH2 no complexo 2 vai resultar no bombeamento de apenas 6 prótons para o espaço intermembranas. Então, quando esses 6 prótons retornarem para a matriz mitocondrial pela ATP sintase, isso vai resultar na formação de 1,5 ATP. Na aula de hoje eu mencionei que a semi-redução da coenzima Q poderia ser um problema. E eu vou explicar por que isso pode ser um problema. Vocês estão vendo aqui, ó, a coenzima Q? E se ela estiver semi-reduzida, ela pode ser responsável pela formação de espécies reativas de oxigênio, como é o caso do superóxido, o radical superóxido. Então, o que acontece é que a gente acaba formando, ao longo do dia, essas espécies reativas de oxigênio. É comum, é normal acontecer isso. Cerca de 0,1 a 4% do oxigênio que a gente consome vai ser convertido em espécie reativa de oxigênio. Então, é importante que a gente tenha sistemas de defesa contra essas espécies reativas de oxigênio. E aí as defesas podem ser enzimáticas ou então antioxidantes não enzimáticos. E aqui, só para esclarecer e exemplificar alguns exemplos, né? Então, no caso que formou o radical superóxido, vai ter uma enzima que vai ser responsável por neutralizar esse superóxido, que é a superóxido dismutase. E nós temos outras enzimas, glutationa peroxidase, glutationa redutase, enfim, todas elas estão ajudando na defesa contra os radicais livres. E também tem as defesas antioxidantes não enzimáticos, como é o caso da glutationa. Então, de modo geral, isso está acontecendo, fiquem tranquilos, e a gente tem defesa para isso. O que não pode acontecer é de ter muito radical livre, aí pode ser um problema, né? Muito bem, chegamos na etapa de síntese de ATP, que ocorre nesta enzima aqui, complexo 5 da cadeia transportadora de elétrons, ou pode ser chamada também de ATP sintase. É uma enzima, né? É a ATP sintase. Então é aqui que vai acontecer a síntese do ATP. Muitos pesquisadores estudaram os complexos, a própria ATP sintase, e um desses caras foi o Peter Mitchell, o qual foi laureado com o prêmio Nobel por conta da teoria dele, a teoria quimiosmótica. De acordo com a teoria quimiosmótica, a síntese de ATP precisa ser acoplada com a cadeia transportadora de elétrons. Ou seja, para sintetizar ATP é necessário que haja um acúmulo de prótons aqui, formando aquele gradiente eletroquímico, né? Quem desenvolveu essa teoria, quem demonstrou como funcionava isso, foi o Peter Mitchell, um pesquisador muito importante, foi laureado com o Nobel depois de muitos anos. Pessoal, imagina, esse cara aqui desenvolveu essa teoria, era uma coisa completamente nova e ele tinha que convencer os outros cientistas que esse era o mecanismo. Ele tinha que mostrar as evidências, mostrar estudos. Então, para ele, no início, foi muito difícil até mesmo publicar esses estudos aqui,
porque era uma coisa completamente nova e muitas vezes as pessoas não conseguiam entender, porque realmente é revolucionário o conhecimento desse cara, né? O que ele trouxe, as novidades. Então, foram anos difíceis para o Peter Mitchell. Porém, foram surgindo novos estudos que iam corroborando com a teoria dele, que é o caso aqui do estudo do Efraim juntamente com o Walter. Eles utilizaram uma vesícula lipídica com uma proteína, uma bactéria rodopsina que é estimulada por luz. Quando essa bactéria, quando essa proteína é estimulada por luz, ocorre o bombeamento de prótons para o espaço intravesicular. Tá? Ó, tá vendo o próton aqui, ó? Quando é estimulado pela luz, ocorre a translocação desse próton. E esse aumento de prótons aqui dentro induz um gradiente, e esse gradiente faz com que ocorra a ativação da ATP sintase. Então, se não tem esse acúmulo de prótons aqui, a ATP sintase não funciona. Então, esses cientistas aqui demonstraram em um modelo um pouco mais simples, né, em uma vesícula lipídica, que a teoria do Peter Mitchell realmente funcionava, que era aquilo mesmo. Então, o gradiente eletroquímico é necessário. Então, para que a fosforilação oxidativa aconteça, para que a formação de ATP aconteça, é necessário que ocorra um bombeamento de prótons para esse espaço, para criar esse gradiente. Então, foi evidenciado e comprovado isso. Uma das evidências que ajudou a demonstrar o modelo quimiosmótico foi essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Então, em vermelho nós temos a síntese de ATP e em preto nós temos o consumo de oxigênio. Quando é adicionado ADP mais PI em mitocôndrias isoladas, o que acontece? Em preto tem um aumento do consumo de oxigênio, mas não chega a ser significativo, né? E síntese de ATP não acontece nada. Agora, quando ocorre a adição do succinato, quando ele é adicionado, olha só o que acontece. A respiração inicia imediatamente. O substrato aqui, que é o succinato, ele vai ser oxidado e o oxigênio ele vai ser consumido e o ATP vai ser sintetizado. O consumo de oxigênio e também a síntese de ATP vão depender da presença de um substrato oxidável. Aqui nesse caso foi o succinato. Assim como também depende da presença de ADP e mais PI. Precisa dos dois, ok? Precisa do succinato, ou seja, a cadeia transportadora de elétrons vai estar funcionando. Também precisa do ADP mais PI, que vão servir para a síntese de ATP lá na ATP sintase. Aí seguimos os experimentos. Aqui na próxima etapa foi adicionado o cianeto. O cianeto vai bloquear a transferência de elétrons entre o complexo 4 e o oxigênio. Isso vai inibir tanto a respiração quanto a síntese. Está vendo aqui? Estabilizou aqui o consumo de oxigênio e a síntese de ATP. Aqui nós temos outro experimento onde o succinato foi adicionado. Então percebam que não teve alteração de consumo de oxigênio e nem de síntese de ATP. Agora, o que acontece quando é adicionado ADP mais PI? Nós temos um aumento do consumo de oxigênio e também na síntese de ATP. Então, pronto, aqui a gente já estabeleceu o seguinte. No primeiro caso, a gente tinha ADP mais PI e só o consumo de oxigênio e a síntese de ATP só ocorreram quando o succinato foi adicionado. Aqui foi o experimento feito ao contrário, adicionou o succinato e depois adicionou ADP mais PI, e aí foi constatado que teve um aumento do consumo de oxigênio e também de síntese de ATP. O próximo passo no experimento foi adicionar oligomicina nesse experimento. Oligomicina é um inibidor da ATP sintase, tá? É um inibidor específico para a enzima. A oligomicina não inibe os outros transportadores, os outros complexos da cadeia transportadora de elétrons, apenas a ATP sintase. E olha o que aconteceu, parou o consumo de oxigênio e também parou a síntese de ATP. Ou seja, a inibição da síntese de ATP vai bloquear a transferência de elétrons através da cadeia transportadora. Então, pessoal, esse experimento aqui nos demonstra o seguinte, que a transferência de elétrons e a síntese de ATP, elas são obrigatoriamente acopladas. Nenhuma reação ocorre sem a outra. Se inibir a ATP sintase, poxa, vai inibir o consumo de oxigênio. Então, os elétrons não estão sendo transferidos para o oxigênio. Se inibe a cadeia transportadora de elétrons, também estará inibindo a síntese de ATP. Então, é basicamente isso. As reações são acopladas. Uma não pode existir sem a outra. Vamos olhar, então, como é a ATP sintase, como é a estrutura dessa proteína. Então, vocês já percebem de cara que é uma proteína cheia de subunidades, né? Vocês estão vendo várias letras aí. Eu não vou abordar sobre todas essas subunidades hoje. Eu vou falar só das principais para que a gente entenda o funcionamento da ATP sintase, certo?
Então vamos lá, vamos separar as coisas. Aqui nós temos uma subunidade chamada de F1, tá? F1, que é onde acontece a síntese de ATP. Aonde está localizada? No lado da matriz mitocondrial. Fechou? Nessa outra estrutura aqui, nós temos diferentes subunidades também, e a gente vai chamar essa estrutura de FO. FO, O de oligomicina, pois essa estrutura, essas subunidades aqui, elas são sensíveis à inibição por oligomicina. Então, a estrutura está vinculada à membrana interna da mitocôndria, certo? Desse lado aqui, ó, nós temos o nosso gradiente de prótons, o nosso gradiente eletroquímico. Então, esses prótons vão ser dissipados através da ATP sintase por essa subunidade FO. Tá? Então, os prótons vão cruzar por aqui, ó, em direção ao espaço, em direção à matriz. Ó. Vai sair aqui na matriz mitocondrial. Tá? Então, a gente dissipa essa energia armazenada aqui pela ATP sintase. E isso causa mudança conformacional dessa enzima. Algumas coisas que eu preciso destacar ainda nessa imagem. Então, nós temos o detalhe aqui, ó, da subunidade FO. Então, vamos puxar aqui, ó. Tem essa forma cilíndrica, pois vai haver rotação. Pessoal, tem uma rotação acontecendo na ATP sintase. E isso é inacreditável. Eu já vou falar sobre esse metabolismo rotacional, certo? Mas é importante que vocês já entendam que essa estrutura aqui gira. E uma vez que esse cilindro aqui começa a girar, nós temos um eixo aqui, ó, que é a subunidade gama. Esse eixo aqui, ele é super importante para que ocorra a síntese de ATP. Eu vou falar dele agora para vocês, vou mostrar eles aqui, tá? Mas só para deixar, só para fixar isso aqui, tá? Então aqui na F1 nós temos a síntese de ATP, que é essa estrutura aqui, ó. E dentro dessa estrutura nós temos subunidade alfa e beta. A síntese de ATP vai acontecer nas betas, tá vendo que tem 3 betas e 3 alfas, certo? Então vamos olhar com mais detalhes agora sobre essa subunidade FO, que é tão interessante. Galera, nós temos aqui um mecanismo rotacional. Isso aqui vai funcionar como uma mini turbina. Isso aqui é um mecanismo inacreditável para uma enzima. Eu, cada vez que estudo isso aqui, eu fico assim, ó, admirando quem mostrou isso aqui e como que a natureza, como a biologia foi selecionando isso, tá? Assim, ó, é incrível. Vocês vão ver aqui que realmente é uma das coisas mais incríveis da biologia. Então, o que nós temos aqui acontecendo nessa região aqui é uma catálise rotacional. É uma rotação, é uma mini turbina mesmo. Quer ver o mecanismo? Lembram que aqui nós temos o espaço intermembrana. Então nós temos um gradiente eletroquímico, nós temos muito prótons. Os prótons, eles vão ser dissipados através da ATP sintase e vão ser liberados aqui na matriz. Tá? Então eles vão passar por dentro da ATP sintase e vão ser liberados na matriz. E essa transferência aqui de energia de um lado para o outro vai ser utilizada para fazer a síntese de ATP. Veja como. Vamos lá, tá cheio de próton aqui, né? O próton entra aqui nessa subunidade alfa. Alfa não, a subunidade A. E o próton que tem uma carga positiva vai se ligar nessa estrutura aqui, ó, em um aminoácido que tem carga negativa. E vai acontecer que vai neutralizar essas cargas. Isso vai possibilitar que essa estrutura que faça uma rotação. Para cada próton que entra, ocorre essa ligação com o aminoácido e dá uma rotação. Então pense o seguinte, aqui nós temos milhares de prótons, criando a força próton motriz. Quanto mais próton, mais força eu tenho. Então essa energia dos prótons, a força próton motriz, vai ser utilizada para fazer essa rotação. Então são muitos prótons entrando aqui e cada um fazendo uma rotação. Então isso aqui está girando em alta velocidade. Né? E novamente, o próton é liberado aqui nesse espaço. Analisando essa imagem, a gente pode visualizar que o eixo gama está ligado, está conectado ao anel C. Portanto, conforme ocorre o fluxo de prótons, o anel C vai ser o responsável por girar o eixo gama. E isso vai ser super importante para a atividade da enzima. Esse eixo gama é torto. E é torto de propósito. Não é porque o desenhista era ruim. O desenhista que desenhou aqui é o modelo. Não, pessoal, essa proteína aqui, ela tem essa estrutura
E essa estrutura é essencial para o funcionamento desse eixo. Quer ver? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então aqui nós temos esse eixo torto, que é o eixo gama. Olha só como ele está inserido nessa estrutura aqui, ó. Aonde a gente está na TP sintase? A gente está nesse ponto aqui, ó. O que eu falei para vocês antes da subunidade FO era aqui, né? Agora nós saímos aqui, falamos desse eixo tortinho e chegamos na subunidade F1, que tem as subunidades beta, que é onde acontece a síntese de ATP. O primeiro desenho que falou sobre a subunidade beta é esse aqui, ó, do Paul Boyer. É um desenho feito à mão, onde ele queria demonstrar o seguinte, que cada subunidade beta, essas aqui, tem uma estrutura diferente, uma morfologia diferente. Já está vendo que esse aqui tem uma entradinha diferente, aqui não tem, aqui tem outro tipo. Isso aqui foi quando ele teorizou esse modelo. E ele demonstrou que não era justamente as subunidades beta que tinham uma alteração na sua estrutura. Na verdade, era o eixo que era torto e induzia uma mudança conformacional nas subunidades beta. Ok? Aqui nós temos uma outra ilustração mais moderna, ó, disso aqui. Então aqui nós temos um sítio quadradinho, um sítio com esse outro modelo e aqui um redondinho. Olha o eixo, como ele está tortinho. Então cada vez que esse eixo gira, ele vai mudar a conformação da próxima subunidade beta. Isso é determinante para o funcionamento da TP sintase. Olha só, aqui ó, nessa ilustração do eixo, ó, o eixo gama está aqui, tortinho, certo? Olha como está essa subunidade. Está amassadinho desse lado, né? Ok? Como é que ela vai estar nessa etapa seguinte quando o eixo girar? Então o eixo estava aqui, ó, ele fez uma rotação. Olha só como ficou a subunidade redondinha. Como estava a outra subunidade, essa aqui, ó, essa aqui ela estava redondinha. Quando fez a rotação, o que aconteceu? Mudou a conformação. Então é isso. A função do eixo torto é justamente alterar a conformação da subunidade beta. Vocês estão percebendo isso, galera? Isso aqui é muito interessante. Só que para que esse eixo torto tenha funcionalidade, é preciso que tenha moléculas dentro das subunidades beta. Então aqui no caso nós temos o exemplo das subunidades betas preenchidas. Nós temos ADP mais PI nessa subunidade, que é a número 1. Na 2 nós temos PI, ADP ou o ATP. E na 3 nós temos o ATP. Tá? Então a gente diz o seguinte, para que ocorra a síntese de ATP é necessário cooperatividade. Ou seja, todos os 3 sítios catalíticos precisam estar preenchidos, senão o ATP não será liberado. Ué, como assim liberado? A TP sintase não é para fazer a síntese de ATP? Sim, é. Só que aquela energia contida no gradiente de prótons que é dissipada não é para ligar ADP com PI, para formar ATP. Não é. A energia da transferência dos prótons através da ATP sintase é para liberar o ATP. É para liberar. Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? A gente não utiliza a energia para fazer a síntese, para ligar o ADP mais PI. Não. A energia é para liberar a molécula de ATP. Então agora faz mais sentido ainda o que eu estou falando para vocês. Porque se a gente utiliza esse eixo torto aqui para mudar a estrutura da proteína, essa mudança da estrutura da subunidade beta faz com que o ATP que já está pronto seja empurrado para fora do sítio catalítico da enzima. Tá? Então essa rotação faz com que o ATP seja expulso do sítio catalítico. Aqui, ó. Tá? Então nós temos aqui uma situação de assimetria por conta do eixo tortinho, do eixo gama, e nós temos uma cooperatividade, que o ATP só será liberado aqui desse sítio se todos os sítios da subunidade beta estiverem ocupados, senão não vai funcionar. Então agora que vocês perceberam que a ATP sintase utiliza aquela energia armazenada no gradiente para expulsar o ATP e não para fazer a ligação de ADP mais PI, eu preciso falar para vocês como ocorre a formação do ATP, né? Como que o ADP vai se ligar ao PI, como funciona esse mecanismo. Então quem demonstrou isso foi o Paul Boyer, pesquisador, foi laureado com o Nobel e tudo mais, então um cara muito importante.
E outro pesquisador, que eu sou um grande fã, que é o Leopoldo Demers. Se você não conhece o trabalho do Leopoldo Demers, você precisa ir atrás e conhecer esse grande pesquisador. Pessoal, então olha só, o que esses caras demonstraram, né? Mas aqui nesse caso que foi principalmente o Paul Bohr, o Leopoldo Demers auxiliou nesse processo. O Paul Bohr demonstrou que a ligação de ADP mais PI para formar ATP é espontânea e reversível. O que significa isso? Quer dizer que no sítio, aqui na subunidade beta, o que está acontecendo é que o ADP e o PI, eles se ligam de uma maneira espontânea. Não precisa energia para fazer a ligação de ADP mais PI para formar ATP. Só que essa formação de ADP mais PI, só acontece no sítio catalítico. Tá? Então a ligação aqui, ó, tem várias setinhas para lá e para cá, ó, ela pode ser feita e desfeita enquanto estiver no sítio. Isso ocorre porque o sítio catalítico da subunidade F1 é transitoriamente hidrofóbico. Por que é transitoriamente? Porque quando aquele eixo gama gira, quando o eixo gira, isso faz com que mude a estrutura da subunidade beta. Essa mudança estrutural permite a entrada ou a saída de água. Então, se saiu água, o que está ali dentro, por exemplo, o ADP e o PI podem se ligar. Então, vai fazendo essa rotação e vai catalisando essa mudança de quantidade de água dentro das subunidades. Quando eu digo que a água é removida, não significa que toda a água foi embora, né? A gente está falando de coisas que estão em solução. Ocorre uma diminuição da quantidade de água, é isso, tá? Não pense que virou o deserto do Saara ali dentro, não. Simplesmente reduziu a quantidade de água, que foi quantidade ideal para que a reação acontecesse. Uma reação que acontecesse de forma espontânea, tá? Então, a gente diz que o sítio catalítico ele é transitoriamente hidrofóbico por conta dessa rotação que acontece desse eixo gama. Vamos fazer um breve resumo de tudo isso, do modelo quimiosmótico e também da síntese de ATP, pela ATP sintase. Então vem comigo, olha só. Nós temos a transferência de elétrons, né, pelos complexos, e isso causa o quê? Um bombeamento de prótons. Fechou? Então vai ter muito próton sendo bombeado para cá, para esse espaço intermembranas. Isso vai criar um gradiente eletroquímico. Então eu vou ter o armazenamento de energia na forma de gradiente eletroquímico. Essa energia veio da onde? Da transferência dos elétrons, tá? Então gerou esse grande acúmulo de prótons. O grande acúmulo de prótons vai resultar numa força próton motriz. Ou seja, o próton vai ser transferido para a matriz mitocondrial e quando ele é transferido, parte da energia que está armazenada nesse gradiente é dissipada para fazer a rotação dessa subunidade aqui. Então, para cada próton ocorre uma pequena rotação. Como tem muito próton, aqui desse lado, vai fazer bastante rotação desse eixo, que é uma turbina impressionante, né? Então, uma vez que ela roda, ela faz essa rotação, nós temos um eixo aqui que ele é torto, ele é assimétrico, que é a subunidade gama. O eixo torto permite que as subunidades, que são as beta, sofram mudanças conformacionais. E por que isso é importante? Por alguns motivos, certo? Um motivo é que quando o eixo tortinho muda a estrutura, muda a conformação dessa subunidade aqui, o que acontece é que o sítio catalítico da subunidade fica transitoriamente hidrofóbico. Ou seja, elimina um pouco de água que tinha ali dentro. Não é que elimina toda a água, tá? Fica água ali dentro, porque tudo nas nossas células é solúvel. Então a gente precisa de água, mas elimina grande parte da água. E a quantidade que fica de água é o essencial para que as reações possam acontecer. Então, essa quantidade pouca água, faz com que o ADP e o PI possam se unir de maneira espontânea e esvergônica. Não precisa de energia para isso, tá? Então a rotação é importante para isso, para criar esse ambiente ideal para fazer a ligação entre ADP mais PI. O outro motivo da importância desse eixo tortinho, desse eixo assimétrico, é para induzir uma mudança conformacional em outro sítio da subunidade beta,
para liberar o ATP. Eu brinco sempre que é para expulsar o ATP. Então, esse eixo torto muda a conformação e faz com que o sítio seja aberto e esse ATP seja expulso. Então, a energia armazenada, contida aqui no gradiente, é utilizada não para sintetizar, para ligar ATP mais PI, mas é para expulsar o ATP. Tá? Isso só vai acontecer de maneira eficaz se os 3 sítios da subunidade beta estiverem ocupados. Então, nós vamos chamar isso de cooperatividade. Então, as principais características de tudo que eu falei para vocês aqui, a gente precisa de rotação, que é causada pela força próton-motriz, que só ocorreu devido à transferência de elétrons, senão a gente não teria essa energia armazenada na forma de gradiente eletroquímico, então a gente não teria a força próton-motriz. Então, nós precisamos dessa união, dessa cooperatividade entre cadeia transportadora e ATP sintase. Nós vamos precisar de assimetria para que esse eixo funcione impulsionando diferentes conformações dessas subunidades beta. E, por fim, nós vamos precisar da cooperatividade, onde todos os sítios precisam estar preenchidos com ADP mais PI ou ATP e assim por diante. Certo? É realmente um mecanismo interessantíssimo, não é? É muito massa. Uma outra característica bem importante da ATP sintase é que ela forma dímeros. Olha aqui, ó, nós temos esse exemplo aqui. Ó. Nós temos 2 ATP sintases que elas estão unidas. Então, o dímero nada mais é do que 2 proteínas unidas. E esses dímeros, eles ficam posicionados bem nas extremidades das cristas, na matriz mitocondrial. Olha só que interessante. Então, cria um canal aqui no espaço intermembrana, onde vai acumular bastante desses prótons e vai ajudar, de algum modo, a criar essa força próton-motriz que vai induzir a rotação da ATP sintase. Então, aqui nós temos uma microscopia, em amarelinho foi marcado a ATP sintase para demonstrar justamente o posicionamento dessa enzima e como ela está formando esses dímeros. Como eu falei para vocês, a membrana interna da mitocôndria ela é impermeável, certo? Então, como o ATP que foi formado vai sair da matriz mitocondrial para abastecer as células com essa energia? Qual que é o sistema? É um sistema através de uma proteína, é a adenina nucleotídeo translocase, que funciona como um antiportador, ou seja, para cada ATP formado, esse ATP vai deixar a matriz mitocondrial por essa translocase e vai haver uma troca por ADP. Então, sai um ATP e entra um ADP. Do mesmo modo, o fosfato inorgânico também precisa entrar, né? Precisa de um transportador, vai ser a fosfato translocase. E aqui nós temos a atuação de um sistema de syn-port, ou seja, o fosfato inorgânico vai ser transportado juntamente com um próton, com um H+. Tá? Então, desse modo, a gente abastece a quantidade de ADP e PI para fornecer, né, o substrato para a ATP sintase e também dá um jeito de fazer com que esse ATP deixe a matriz mitocondrial. Então, a energia contida na força próton-motriz também vai permitir que essas reações aconteçam. A energia para essas reações acontecer vem da força próton-motriz. Falando agora, então, sobre termogênese. Nas nossas células, em algumas células, não todas, a gente possui uma proteína chamada de UCP, ou simplesmente termogenina. Qual que é a função dessa proteína? É fazer o desacoplamento da cadeia transportadora de elétrons. O que significa isso? Ao invés dos prótons serem transferidos para a matriz mitocondrial através da ATP sintase, na verdade, a energia contida no próton vai ser dissipada pela proteína desacopladora e o que vai ser liberado é calor e não vai ser formado ATP. Ou seja, nós temos uma troca aqui. Ao invés do próton ser utilizado para formar ATP, ele vai ser utilizado para gerar calor. Isso é bem interessante para tecidos que têm a função de gerar calor, como é o caso do tecido adiposo marrom, principalmente importante para recém-nascidos. Então, o recém-nascido ele tem uma grande quantidade desse tecido adiposo marrom justamente para manter a temperatura corporal, o que é muito interessante. Essa proteína pode ser expressa, a termogenina a gente consegue aumentar ela, principalmente em pessoas que vivem em ambientes frios, que estão expostas constantemente ao frio. O organismo dá um jeito de induzir a expressão dessa proteína e isso permite que a gente consiga manter melhor a nossa temperatura corporal. É legal, né? Tudo acontece, então, pela dissipação desses prótons. Um pequeno detalhe que a gente tem que falar aqui é o seguinte:
Vocês lembram que lá na glicólise tem a formação de um NADH, ok? Esse NADH, ele precisa entregar os elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Só que a glicólise ocorre no citosol. E NADH não consegue atravessar membranas. Então como é que faz para um NADH que está no citosol transferir seus elétrons para uma cadeia que está dentro da mitocôndria? Nós temos sistemas de lançadeira que fazem essa função. Nós temos dois tipos de lançadeira. Então, a primeira lançadeira que eu quero falar para vocês é a glicerol 3-fosfato. Vai estar presente em músculo esquelético e no encéfalo. Vamos dar uma olhadinha na reação? Olha só, a glicólise resulta na formação de NADH. A enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase citosólica transfere esses elétrons para dihidroxicetona-fosfato, resultando na formação de glicerol 3-fosfato. O glicerol 3-fosfato vai levar esses elétrons aqui no espaço intermembranas e vai entregar para a enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase mitocondrial, onde nós temos a coenzima FAD atuando. E o FAD, por sua vez, transfere os elétrons para a coenzima Q. Olha que legal, então. O NAD que estava lá no citosol consegue transferir os seus elétrons dessa maneira. Então, essa é a lançadeira glicerol 3-fosfato, por conta dessa molécula aqui que dá o nome a essa lançadeira. A outra lançadeira é a malato-aspartato, que acontece em mitocôndrias do fígado, dos rins e do coração. Então, vamos dar uma olhadinha e vamos ver como essa lançadeira é engenhosa, pessoal. A partir de oxalacetato, esse oxalacetato vai sofrer uma redução a malato. Está vendo que os elétrons do NADH do citosol são transferidos para o oxalacetato. Olha que manobra. Então, o oxalacetato é convertido em malato e esse malato consegue entrar na matriz mitocondrial porque tem um transportador para malato aqui. Dentro da matriz mitocondrial, o malato vai ser oxidado, regenerando NADH, formando oxalacetato. Olha que coisa mais interessante. Então, o elétron que estava no citosol foi parar na mitocôndria de uma maneira indireta. O oxalacetato, por sua vez, vai ser convertido em aspartato e vai sair novamente para o espaço citosólico, onde será convertido novamente em oxalacetato. Tá? Então, a gente chama essa lançadeira de malato-aspartato, porque os elétrons entram na forma de malato e o oxalacetato vai ser regenerado e ser convertido em aspartato. E nós temos também um transportador para aspartato. Então, vejam que é um ciclo bem interessante e uma maneira muito eficaz de transportar elétrons de um lado para o outro. Então, agora falando sobre a regulação da fosforilação oxidativa. E já por essa imagem, vocês percebem que existe uma conexão entre vias. No caso, a glicólise, o ciclo do ácido cítrico e a cadeia transportadora de elétrons. A fosforilação oxidativa ela vai ser regulada pelas necessidades de energia, assim como as outras etapas das vias. Então, o que está em verde está ocorrendo uma ativação e o que está em vermelho está inibindo. Então, basicamente é o seguinte, dependendo muito da disponibilidade de energia, vai ter mais ATP ou ADP. Se a célula está muito bem servida de energia, ela vai ter bastante ATP. Isso indica para as diferentes proteínas aqui que se tem bastante energia, não precisa estar formando mais ATP, uma questão lógica. Agora, se tem uma alta concentração de ADP ou AMP, isso é um indicativo que a célula está necessitando de energia. Por conta disso, vai ativar uma série de etapas até culminar lá na fosforilação oxidativa. Tá? Então, um sistema de regulação é diretamente relacionado com a concentração de ATP ou ADP. Isso é referente à disponibilidade de energia das células. Uma outra molécula que está diretamente relacionada com as necessidades energéticas da célula é o NAD+. Então, nós temos uma razão NAD+, NADH, que ela é super importante para fazer a regulação de diferentes pontos dessas vias, como, por exemplo, o ciclo do ácido cítrico, ou então até mesmo a piruvato desidrogenase. Tá? Então, se tem bastante NADH, isso indica que a célula está muito bem servida de energia, não precisa de mais. Agora, se tem o NAD+, se existe uma alta concentração de NAD+, isso vai fazer com que estimule as vias de síntese de ATP. Então, vocês podem ver que o ATP e o ADP eles estão envolvidos em diferentes pontos, assim como o NAD+, e o NADH. São importantes reguladores e informam realmente os níveis energéticos dentro da célula, regulando assim a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa. Para encerrar nossa aula, eu trouxe esse mapa mental do livro da FRE, é o Bioquímica Ilustrada.
Então vejam só, nós temos processos oxidativos, como é o ciclo do ácido cítrico e a beta-oxidação, que formam NADH e FADH2. Esses elétrons vão ser transferidos para a cadeia transportadora de elétrons, que vai induzir um fluxo de elétrons pela cadeia, que vai culminar no bombeamento de prótons que estão presentes na matriz, eles vão ser bombeados para o espaço intermembranas. E isso vai criar um gradiente elétrico e de pH, ou seja, o gradiente eletroquímico. Tá? Então, a energia da transferência de elétrons vai estar armazenada nesse gradiente eletroquímico, que vai criar uma grande força próton-motriz. Então, esses prótons que estão ali armazenados, eles vão ser dissipados, eles vão retornar através da ATP sintase, através do canal FO, da subunidade FO da ATP sintase. Então, eles vão cruzar pelo canal fazendo aquela rotação da ATP sintase. E isso vai causar uma mudança conformacional no domínio F1 da enzima, que vai permitir a síntese de ATP. Na verdade, vai permitir a formação daquele ambiente hidrofóbico, que vai fazer a ligação entre ADP e PI e vai expulsar esse ATP do sítio catalítico. Certo? Então, as referências utilizadas para a aula de hoje foram o livro Biochemistry, de Roger Misfield, o livro de Bioquímica, do Leninger, o livro Bioquímica Ilustrada, da Ferrier, e, por fim, o livro de Bioquímica Básica, da professora Anitta, juntamente com o professor Bayard. Pessoal, muito obrigado pela atenção, beijos, abraços e até.